O mundo da imaginação é realmente incrível e cheio de possibilidades. E esse mundo da imaginação torna-se ainda mais rico quando se une ao mundo da nossa realidade ou ao nosso cotidiano. Porque muitas vezes a realidade que a gente vive pode e deve ser usada para ser transformada em palavras e histórias que vão ajudar as pessoas. Quantas e quantas histórias que vivemos não podem ser inspiradoras, ou até mesmo uma forma de ajudar a fazer com que outros não trilhem por aqueles caminhos, caminhos com pedras, caminhos com espinhos, e às vezes caminhos muito, muito difíceis, né? Então, se a gente pode ajudar o outro, por que não o fazer? E o nosso bate-papo vai ser muito enriquecedor com uma brasileira do Nordeste, mais especificamente que nasceu no Recife, mas que mora na Suíça há muitos anos com a família dela, mas que trabalha os seus livros exatamente muito na linha de ajudar o outro, né? De aproveitar as próprias experiências e também outras coisas que possam ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Então, nós vamos começar com Angela Broadbuck. O sobrenome é difícil porque o marido é suíço, depois ela vai falar um pouco da gente sobre como que ela foi para a Suíça, mas agora nós vamos começar falando, Ângela, quando você percebeu e sentiu a necessidade de levar para os livros a vontade de ajudar os outros? Depois de muito tempo aqui na Suíça, eu assisti várias histórias de brasileiras que residem aqui na Suíça, que residem aqui na Europa, né? Eu tenho um grupo, participo de grupo de mulheres conterrâneas e assisti várias culpas, sentimentos de culpas, cargas pesadas, dores, estresse. São mães, né, que não têm a companhia da família, a família materna, a família brasileira. Então, são mulheres que estão em situação vulneráveis. E assistindo essa realidade, participando, vendo de perto essa realidade, senti a necessidade de dizer para as mulheres em especial que não importa o que a gente passou, não importa o que vivemos, os erros que já fizemos, o que importa é o que vamos fazer daqui para frente. E é o que eu gosto de mostrar com o meu livro. Eu mostro tudo que eu fiz de uma forma muito sincera, muito clara, sem filtros, com o intuito de dizer, olha, eu cometi erros e acertos, mas foi o que me trouxe até aqui. Foi o que me formou, né? Foi o que formou a mulher que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por essas experiências, eu não teria tido esse aprendizado. Então, esse foi o maior foco. E também para as minhas filhas, que são meninas, que nasceram na Europa, que não conheciam a realidade do Brasil, a realidade que a mãe viveu. Então, esse também foi um dos fatores que me levou a escrever, para que elas também, no futuro, não se culpem, não carreguem culpas. Para mim, isso foi o principal motivo. Os seus livros, principalmente o seu primeiro, né, A Filha do Nordeste, e eu já aviso para quem estiver nos assistindo, para quem estiver nos ouvindo, nós vamos deixar na legenda os nomes dos livros da Ângela, os que ela vai citar, os que ela não citar, e os que ela está lançando agora, para que vocês possam acompanhar e conhecer e saber até como comprar. Mas o primeiro livro da Ângela foi A Filha do Nordeste. Ângela, é um livro muito intenso, em que você está ali à flor da pele. Quer dizer, isso não foi se expor demais, isso foi se expor, fazia parte. Né? Quais eram os caminhos, né, o que você queria transmitir, né, com todo esse processo de se expor? Porque muitas vezes as pessoas têm muito receio disso, né? Então, eu acho que eu respondi, então, antes, a resposta justamente do livro Filha do Nordeste Brasileiro, anteriormente, né? A minha resposta foi para este livro. Então, tu falou no geral. Sim, quando você diz que você é muito sincera, você é muito clara em expor.
De alguma forma, isso te incomodou? Isso te trouxe algum problema ou não? Você faria do mesmo jeito hoje? Porque já se passou muito tempo desde o lançamento desse livro, né? Sim, eu lancei a minha obra, a primeira obra literária, minha autobiografia, em 2022. Fiz questão que esse lançamento fosse em Recife, Pernambuco, honrando assim as minhas origens. E o expor, para mim, foi no sentido de realmente mostrar que nós somos humanos e temos vulnerabilidades, que cometemos erros e acertos, mas que esse caminho que percorremos é o que nos traz experiência para o que eu sou hoje. Então, eu me libertei, fiz uma autocura comigo mesmo, me libertando de culpas, de pesos, de coisas que eu cometi, que eu me arrependi, mas que ainda, talvez por um lado, me corroíam, e eu quis deixar essa bagagem para trás e dizer para outra mulher: olha, eu sei que você passou por situações difíceis, eu sei que muitas vezes as decisões não foram as melhores, mas você está aqui hoje e você pode mudar o amanhã. É com esse intuito. Qual foi o feedback que você recebeu, né, depois que o livro foi publicado, né, começou a ser comercializado e circular no mercado de uma forma geral? A maioria deles recebo até hoje são o feedback de você é muito corajosa, né? Você teve muita coragem, você é muito transparente. E outro é as pessoas se sentem envolvidas na história e começam a desejar que haja um final feliz, mas como trata-se de uma autobiografia, eles dizem, espero então que haja um final feliz. Eu recebo muito contato de leitores que me buscam após a leitura dessa obra, da minha autobiografia, e justamente com ou é para mim contar da sua história, da sua própria história e dizer que se inspirou na minha, que busca força, que ainda não se perdoou, né? E, e após essa leitura tem uma outra visão e começa uma nova vida, começa uma vida mais leve, né? Começa a se libertar das culpas. Recebo muitos comentários assim, o que me alegra bastante. Eu preciso muitas vezes pensar na resposta que eu tenho que dar para essas mulheres que me buscam após a leitura do meu livro, porque são bem diferentes, mas na maioria delas é realmente surpreendida com a coragem. Eu acredito que parte delas, ou a maioria delas, é a questão do medo do julgamento, né? Eu não sei se você já tinha exposto essa questão toda para o seu marido, né? Como é que é o processo com as suas filhas em relação a tudo isso? Como é que foi isso para você? Depois que eu escrevi o livro, inclusive passei 3 meses para essa escrita da autobiografia Filha do Nordeste Brasileiro, eu passei esse manuscrito para o meu marido, para uma leitura, né? Eu já tinha falado bastante da minha vida, eu sempre gostei de contar a história, e eu acho que o passado, ele está aí para a gente aprender com ele. Eu levo isso muito a sério. Então, eu sempre contei para o meu marido, ele sabia de muitas coisas não tão detalhadas como estão no livro. Então, para ele, foi também surpreendente, para ele foi algumas partes até dolorosa, foi uma surpresa. As minhas filhas, elas nasceram aqui na Suíça, né? Tem como idioma principal o alemão, então elas ainda não chegaram a ler o livro. Minha filha fez 18 anos, a mais velha, esse ano, e aí diz que ainda não tem coragem de ler, mas eu tenho certeza que vai chegar esse dia, e essa é a minha intenção. A intenção é que elas saibam que houve um antes. A mãe dela teve um antes da Suíça, houve uma vida no Brasil. E eu quero que elas conheçam essa realidade da minha infância até eu chegar aqui e até o tempo que elas nasceram. E caminhando, Ângela, a gente saiu do lançamento, né, da Filha do Nordeste Brasileiro, e o que veio na sequência e por que esse tema? Filha do Nordeste Brasileiro foi justamente quando eu passei esse livro para uma revisora, que foi uma mulher,
Ela leu e justamente a palavra foi: você está representando muitas mulheres do Nordeste, pela história que eu conto na minha autobiografia. E isso me veio, então, em mente, filha do Nordeste brasileiro. Sou mais uma, e De é muitas, né? de E na muitas. sequência, o livro seguinte, após esse, né? Como é que você chegou nele e por que que você escolheu o tema? Depois de Filha do Nordeste brasileiro, já está no inglês, né? Já está sendo circulando aqui na Europa, está tendo também uma boa percussão aqui na Europa. Eu escrevi um romance ficção chamado Samantha, um romance ficção todo inspirado em Pernambuco. Foi algo que eu escrevi muito rápido, foram somente 11 dias. Uau! Escrevi um romance em 11 dias. Eu estava ansiosa para o lançamento da minha obra no Brasil, e eu estava indo para Recife. E uns 15 dias antes da viagem, eu me encontrei muito nervosa, pois já tinha passado pela pandemia, então eu fiquei 7 anos sem ir ao Brasil. E nesses 7 anos, voltar ao Brasil para um lançamento da minha autobiografia me deixou muito ansiosa. E como eu amo escrever, e escrever para mim é uma autoterapia, eu escrevi nesses 15 dias antes, ou seja, um total de 11 dias, esse romance, porque a minha mente já estava em Pernambuco, a minha mente já passeava por Recife, já sentia o cheiro da comida, o cheiro da cidade, já a paisagem, as praias, e eu então escrevi um romance bem apimentado, bem cheio de aventura, drama, e Samantha é um romance muito gostoso de ler. Eu mesma gostei de ler este romance. Após a escrita, eu reli e pensei, uau, eu gostei. É muito raro eu sentir isso da minha própria escrita, mas Samantha foi algo tão leve e tão diversificado, não sei a palavra no português, mas me encheu de alegria. E você saiu de um processo, né, da autobiografia, com a ideia de ajudar. A Samantha também tem essa pegada ao longo do livro, a ideia de ajudar também as pessoas com o que vive a personagem? Não, não, não. De verdade, Samantha é mesmo um romance, é mesmo uma novela praticamente. É para trazer, é mesmo para dar prazer na leitura. Para o leitor que gosta de um romance, Samantha é ideal. Aí nós seguimos, né? Qual foi o próximo livro? Sim. Aí veio o meu livro de poesias, Deserto do Amor. Deserto do Amor é um livro de poesias. Algumas poesias eu já tinha, alguns textos poéticos eu já tinha comigo, outros eu escrevi. Eu viajei em 2023 5 vezes para Israel, é um país que eu amo, é um país que eu digo que ali vive a minha alma. Então, e nessas minhas idas e vindas, já com a intenção de escrever esse livro Deserto do Amor, eu tive muitas impressões. Então, são textos de fatos que eu vivi e também de impressões que eu tive durante minha viagem, durante minha estadia ali no deserto, ou em Tel Aviv, durante a cidade, com amigos. Eu tenho bastante amigo em Israel, então eu escutava as histórias, aquilo me inspirava e eu comecei a escrever textos e tive a ideia de contratar um fotógrafo e fazer fotografias exclusivas para esta obra. Então, é um livro de textos poéticos, mas fotografias exclusivas do deserto de Israel. E fotos que, inclusive, dão uma exposição, porque são fotos maravilhosas. Esse fotógrafo é muito bom. Eu queria que você contasse para a gente como é que surgiu a sua conexão com Israel, de onde isso saiu, e a gente está vendo toda essa questão lá, né, essa confusão, a guerra. Como que você está acompanhando isso e lidando com isso, né? Porque eu não sei, os seus amigos podem ter também, enfim, tá sofrendo com isso, né? Sim, como surgiu, eu fui professora bíblica na escola dominical infantil. Eu sempre gostei de ler a Bíblia. Eu já fui muito religiosa.
em estudo bíblico. Mas a minha religiosidade era muito quando eu gosto de ler, e eu gosto de ler, eu gosto de entrar na leitura. E com a Bíblia não foi diferente. Então eu entrava na leitura e eu me imaginava naquele cenário. E foi daí que surgiu a curiosidade e a vontade de realmente pisar naquele cenário. Foi assim que eu fui parar em Israel em 2012, minha primeira chegada ali em Israel. E foi paixão no primeiro momento. Eu me senti saudada pelo vento quando a porta daquele avião se abriu e eu pisei ali na escada, né, que eles colocam para o avião, e eu senti aquele vento. Eu me senti saudada naquele lugar. Era como se dissesse, Ângela, finalmente você chegou, a gente te esperava. Foi algo assim incrível, foi um encontro, eu digo que foi um encontro comigo mesmo, e realmente assim foi. Eu fiz uma viagem que eu mesma organizei, eu mesma criei um grupo de 12 pessoas, afinal fomos 12 mulheres, e ficamos ali 8 dias viajando por lugares sagrados, né? Porque na época eu ainda frequentava uma igreja, então viajamos, fizemos uma viagem, um estilo retiro espiritual, e foi muito especial para mim, mas eu queria mais do que isso. Foi ótimo para iniciar, eu me senti maravilhosa, eu aproveitei cada lugar, eu viajava, eu viajava no tempo, eu voltava ao passado, eu imaginava aquela situação no passado e eu me adaptei de uma forma assim, como se eu nunca tivesse saído dali. Então foi algo assim mágico para mim. E quando no meu voo de retorno, eu falei para mim, eu tenho que voltar aqui para conhecer os lugares não religiosos. Agora eu quero conhecer a cultura, agora eu quero conhecer as pessoas, a comida. Eu mesma escolhi os restaurantes e foi o que eu fiz. Viajei novamente sozinha para Israel e ali fiz amizade, conheci brasileiros e pronto. Conhecer o brasileiro uma vez, já dá para imaginar. Ah, não, aí já sabia onde que tinha samba em Tel Aviv, então daí já começou, gerou uma amizade que eu tenho até hoje, desde 2012, amizade uma amizade irmão, amiga irmã, que eu posso sempre ir, tem um lugar para ficar, não pago mais hotel, que maravilha, né? Então, sobre o conflito agora, para mim, eu tenho sempre o contato direto com a minha amiga, com meus amigos, eu tenho vários amigos agora em Israel, e eu sempre estou ouvindo deles a situação, né? Graças a Deus, a maioria vive em Tel Aviv e região, então eles estão bem, estão bem. O conflito continua ali na faixa de Gaza, ali nas fronteiras, né? Mas Israel tem algo que eu acho muito bonito e admirável, que é Israel, ele cuida muito do civil, das pessoas civis. Israel, ele cuida muito do seu povo. Ele tenta proteger o máximo possível o seu povo e tanto é que a vida continua normalmente. Vão ao trabalho, vão no pagode, vão passar o final de semana na praia, e mesmo nessa época. É claro que eles sentem, né? Lógico que não está totalmente normal, mas a força de Israel é: nós não vamos parar, a vida tem que continuar, né? Então, eles honram aqueles que estão ali na guerra, aqueles que estão lutando, honram essas pessoas, mas eles honram também a vida que Deus dá. Desse processo, dessas viagens, eu imagino que surgiram aí, ou tenha por aí muitas histórias, né? Você tem algum projeto para colocar isso em algum livro? Eu acho que o Deserto do Amor já foi esse projeto, né? Esses textos já trazem muito dessas histórias, dessas inspirações que eu tive. Alguns textos realmente são vivências minhas, né? E as impressões que eu tive foram impressões, mas que eu tive, que eu vi, que eu participei, que eu assisti. Deserto do Amor, ele retrata esse amor para Israel, ele retrata aquilo que eu vivi em Israel e as impressões que eu tive ali. Vamos falar então do seu último livro, seu último lançamento, né?
Qual é, né? Conta para as pessoas um pouco disso, ele já está no mercado, e por que que você resolveu investir nessa linha? Mudando aí, né? Você veio de uma autobiografia, tem também a questão da Samantha, que foi um romance, e agora tem esse último lançamento aí. Sim, ele já está disponível na Amazon, né? Ambos os livros estão disponíveis na Amazon. O leitor, ele pode encontrar facilmente, quando escreve o meu nome, Ângela Brodbeck, não é tão fácil para quem está no Brasil, mas quando escreve Filha do Nordeste brasileiro, é certeza de encontrar. Deserto do Amor também. É, acho que é isso. Você não tinha citado o nome do livro, o último. Não, eu tenho Filha do Nordeste brasileiro, Samantha e Deserto do E Amor. o São Deserto do esses Amor, três. que é o último, que é o que a gente estava falando dele E em relação a Israel, que é o livro e de poemas e textos que você transformou. isso. É um Muito livro. bom. Eu queria que você contasse para a gente um pouco, Ângela, porque você tem uma história, né, de luta, de sofrimento, de várias coisas. A menina e a mulher Ângela, né, brasileira, Nordeste, que, felizmente, as suas filhas, né, são três, vão ter uma história completamente diferente. Né? Como é que você vê essa questão assim? Né? Você está aí na Suíça, as questões no Brasil, você acompanha, e como é que você avalia isso? Bom, da menina Ângela teve uma experiência realmente totalmente diferente das minhas filhas, e essa era a intenção, essa foi a minha intenção, proporcionar aos meus filhos, e eu só decidi ter filho quando eu senti a segurança de que sim, agora é o momento certo para mim ter filho, agora eu posso me dedicar a ser uma mãe e tentar ser uma mãe o melhor possível, dar o meu melhor para as minhas filhas, meu melhor exemplo, e oferecer também uma vida de qualidade, de segurança. Quando eu penso, principalmente entre a menina Ângela e as minhas filhas, vem a questão justamente da segurança. Né? Segurança, você viver num país seguro, não tem preço. Isso, para mim, você ter um país seguro, você ter uma educação de qualidade, né? É, nossa, é fantástico. Isso é incrível. E vamos entender agora como que a Ângela, né, foi parar na Suíça. Pois é, pode-se dizer que alguns falam que foi o destino. Eu penso que tinha que ser. No meu primeiro carnaval, e olha que eu não sou fã de carnaval, mas eu ainda morava, na época eu morava na fronteira com Olinda, na cidade de Recife, mas na fronteira de Olinda. Eu morei nas margens do rio Capibaribe, e o rio Capibaribe ele divide Recife e Olinda, cidades irmãs, e eu fui no meu primeiro carnaval. E nesse primeiro carnaval eu conheci o suíço. Eu nunca tinha namorado, nunca tinha tido experiência ainda, né, amorosa. Então a gente trocou contato. E o interessante era que ele, no caso dele, ele vinha de uma viagem de 2 anos, que é uma tradição aqui na Suíça. Quando você termina a faculdade, a maioria dos jovens acabou a faculdade, eles vão fazer uma viagem para outro país. Não dependendo da área que eles estudaram, quando são médicos, quando estudaram medicina, eles vão, por exemplo, passar um ano no Brasil, num hospital, pegando ali experiência, trabalhando no, né? É um trabalho mais voluntário, mas eles é algo comum. No caso do meu ex-marido, né? Ele fez essa viagem pela América do Sul e escolheu o Brasil para ser o último país e daí do Brasil voltar para a Suíça. Então ele viajou 2 anos pela América do Sul, 2 anos, né? E nas 2 últimas semanas ele me conheceu no Carnaval de Olinda e ali a gente trocou contato, né? E passamos a nos escrever. 3 meses depois da vinda dele para a Suíça, eu recebi pela primeira vez uma carta
e uma carta internacional, né? E que me alegrou bastante. A carta nem chegava na minha casa, pois eu morava numa comunidade. A carta chegava na casa da vizinha, que morava na rua principal. Então, eu volto da escola e aquela vizinha me chama com maior alegria, dizendo: tem uma carta da Suíça para você. E ali, lógico, né, eu fiquei muito feliz. Ele já falava português, era um portunhol, né, tinha um talento incrível para idiomas, então já a carta estava realmente impecável, de maneira que eu podia entender no português. E aí surgiu, dali não paramos. Dali, com 2 anos mais tarde, já veio o meu sogro, veio ao Brasil para me conhecer, né, veio a família dele me conhecer, e dali já, quando eu fiz 18 anos, eu vim para Suíça. E daqui, aos 19 anos, eu me casei aqui na Suíça, onde estou até hoje. Já fazem 29 anos no total. O que tem uma outra história aí também, né? Pois é, foram muitas coisas que eu passei por aqui, né? Isso foi o meu primeiro casamento. Eu me separei, casei novamente, casei com o pai das minhas filhas, e aí eu já estava com os meus 26 anos. Passei por muitas. A adaptação na Suíça não foi algo fácil. Eu era uma menina que saiu de uma comunidade, eu fui criada como mãe solteira. E chegar num país como a Suíça, um país tão moderno, né? Para mim, a adaptação foi muito dolorosa. Os primeiros 2 anos foram um terror para mim. Foi muita solidão. Eu sou filha, a minha mãe tem 4 filhos, eu sou a mais velha, então eu estava sempre acostumada a estar ali com a família, meus irmãos e tal. De repente, eu ficava sozinha no apartamento e sozinha num lugar onde eu não falava o idioma, onde eu não entendia o que eu ia comer, onde eu não podia ler, onde era a solidão e aí os dias cinzas da Suíça, né? Porque a Suíça tem o que a gente mais tem é dias cinzas. Então, é um inverno pesado, né? Aquele inverno, e na época que do 97, 1997, a gente teve um inverno de menos 15 graus, imagina, 15 graus negativo. Uau! Então, para uma nordestina, As pessoas acham lindo o turismo, os Alpes suíços, mas para quem mora aí não é bem assim, né? Para quem sai é, daquele calor de 30 graus e vai parar na neve com -15. eu lembro que quando eu cheguei, assim que eu cheguei a primeira vez era verão, então achei lindo, né? Uau, maravilha. Quando o sol saía, já batia aquele frio que eu não conhecia, vinda do Nordeste, né? Então eu já botava ali uma jaqueta e algo assim. E eu queria fazer os costumes, né? Porque aí você tem que se libertar dos costumes brasileiros que não combinam mais aqui, né? Então eu estava me sentindo tão só dentro do apartamento. Gente, vou passar o dia todinho nesse apartamento, eu vou pegar uma cadeira e vou colocar embaixo na porta do prédio, e vou esperar o meu marido. E lá vem ele, eu estou ali sentada numa cadeira na frente do prédio. Ele falou: isso não se faz na Suíça. Então E foram isso é tão muitos comum no perrengues. Nordeste, né? As pessoas Pois é, sentarem na calçada, fim do dia, tomar fresca, como o pessoal brinca, né? E se isso, conversa na rua, os vizinhos. exatamente. Imagina. E é assim, eu tive que reaprender, né? Aprender o idioma foi para mim fácil, posso dizer, com 1 ano eu já falava alemão, então daí já passei a trabalhar, então daí não parei. Mas após o momento que eu aprendi o idioma, aí sim a minha vida melhorou, né? Você tem uma certa liberdade, você pode se expressar, você pode responder por você mesmo, você não fica dependendo de uma pessoa, né? Você se torna Sim. independente. Isso é maravilhoso. Isso foi a minha liberdade. Mas a saudade, a solidão e os dias cinzas e o frio ainda demorou bastante. Até hoje, 29 anos, eu ainda reclamo do frio, eu ainda digo, eu prefiro um país mais quente. Ô, Ângela, a gente está entrando na nossa reta final de conversa.
E eu queria aproveitar um pouco a sua experiência, né, de tudo que você viveu, né, como a filha do Nordeste brasileiro, o que você, né, viveu ao passar para aí. Você tem um projeto que ajuda as mulheres também, né, você tem essa pegada do humano, da humanização, da autoajuda também, né, da ajuda ao próximo. Eu queria que você desse recados, né, dicas, enfim, o que você falaria para as mulheres de uma forma geral, mas principalmente para as mulheres brasileiras. Uhum. No geral, dicas que eu poderia dar de experiências que eu tive seria que a mulher ela seja fiel a si mesma. Ao invés, a primeira coisa é essa, o seu amor próprio. Se amar, quando errar, assumir o seu erro e fazer melhor. Errar não é a pior coisa que a gente pode cometer na vida. A gente pode errar porque nós somos humanos, mas o que a gente faz desse erro é o que vai mudar toda a história. Nós podemos corrigir o erro, fazer melhor e jamais voltar a cometer. Aí sim, isso mostra o seu caráter. Então, a primeira coisa que eu digo é: seja leve com você mesmo, se aceite e faça o melhor por você, em evolução pessoal, em evolução espiritual, né? Na sua independência financeira, em questões de profissão, busque uma profissão, estude, porque na vida, somente nós mesmos somos capazes de nos ajudar e de nos fazer crescer. Então, eu demorei muito para aprender isso, né? Apesar de ter sido sempre uma pessoa positiva e que acreditava no melhor e que ia lá e se eu tivesse que construir um castelo, eu construía. Mas havia momentos em que eu desejava receber ajuda e isso frustra, isso frustra. Portanto, ao invés de esperar só receber, vamos fazer por nós mesmos. Ser fiel a nós, nos amar, trabalhar na nossa evolução pessoal. É isso. E não depender emocionalmente de ninguém. Isso é o pior que nós mulheres podemos fazer. É a pior dor que podemos carregar para a nossa vida. É depender emocionalmente. Então, vamos trabalhar as feridas da nossa infância. Nos libertar das feridas da infância faz com que possamos ter uma vida adulta saudável. E é isso que eu desejo a todas as mulheres, que esses traumas de infância, assim como eu tive muitos traumas, quem lê minha autobiografia vai entender, e que me fez mal durante a minha vida, até aí os meus 35, 36 anos, eu sofri sequelas muito fortes de traumas que eu passei na infância. Então, foi preciso fazer várias terapias, várias terapias de autocuidado, para mim chegar na maturidade, né, e no estado em que eu possa dizer: hoje eu me sinto bem comigo mesmo e eu posso falar com você com autoridade e dizer: vale a pena investir em você. Invista em você. Primeiro você, segundo você e depois disso as outras pessoas. Esse é o convite da Ângela e queremos estender para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, né? Para que esperar? Faça por você mesmo. E mais do que isso, não fique dependendo dos outros, mesmo que você tenha dias cinzentos, more longe, né? Uma neve, um frio a menos de 15 graus. O importante é que a sua história, ou as várias histórias que você vive, pode ser uma história inspiradora que pode ajudar muitas pessoas. Que tal também você colocar a mão na massa e começar a escrever essas histórias? Você pode contar a sua própria história, o que você viveu, o que está no passado vai ajudar a ser você quem é hoje, né? Como a Ângela fez, sem medo de se expor, mas pensando muito em ajudar os outros, como ela faz no projeto que ela mantém, né, de podcast, de canal, para entrevistar pessoas com assuntos focados na mulher, né, você também pode dar aí os seus primeiros passos em relação a isso. Então, vamos escrever, vamos aumentar a quantidade de livros que as pessoas têm para ler, porque, afinal de contas, os livros nos dão asas, né, quer seja para imaginar aquela história ou para aprender. E você é o nosso convidado. Então, não fique esperando, dê aí os seus primeiros passos, faça por você mesmo, e para que ficar dependendo emocionalmente dos outros?